Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio de número 34 deste podcast, a Era de Juliano, Paganismo e Cristianismo no Império Romano. Bom, para falar de Roma a gente tem sempre que voltar um pouquinho no tempo e entender como, a essa altura, funcionava o Império Romano e como esse processo vai desencadear na Era de Juliano. O Império estava formalmente dividido em dois, e só acontece oficialmente no século V com a queda do Ocidente. Mas na prática, Diocleciano, que governa de 284 a 305, o Império era administrado de modo compartilhado. Ou seja, haviam vários imperadores governando em diferentes regiões ao mesmo tempo. Primeiro os Augustos, que eram os imperadores sêniores, e os Césares, vice-imperadores, designados ali para suceder. Então, Juliano nasce em Constantinopla no ano de 331 d.C. E esse aí é um momento crucial para o Império Romano. Juliano era sobrinho do imperador Constantino o Grande, e o Constantino, todo mundo sabe, bastante famoso, revolucionou o Império, legalizando o cristianismo como uma religião de Estado. Então o Império que Juliano conhece na sua infância é totalmente diferente daquele dos séculos anteriores. Roma havia se transformado de uma potência pagã e politeísta em um Estado cada vez mais cristão. Então Constantinopla, a nova capital que é fundada por Constantino, simboliza essa transformação. Então, Constantinopla é uma cidade cristã desde a sua concepção. E a infância de Juliano é marcada por tragédia, porque em 337, quando ele tinha apenas 6 anos, o imperador Constantino morre e deixa o império dividido entre seus 3 filhos, Constantino II, Constâncio II e Constante. E o que se sucede nessas questões de dinastia, como sempre, é um banho de sangue, uma disputa de poder político. Então, quase todos os parentes masculinos da família, e os potenciais rivais ao trono, eles foram sumariamente executados. Então, Juliano, que tinha o meio-irmão Galo, era esse o nome, eles foram poupados porque eles tinham pouca idade. Então, Constâncio II, o mais implacável dos filhos de Constantino, e inclusive era um fervoroso cristão, ele vai enviar Juliano para longe, para a região da Nicomédia, onde ele vai viver sob uma vigilância. Então, ele vai ser praticamente ali um prisioneiro de luxo. Então, durante a sua juventude, ele vai receber, a educação cristã formal, determinada por Constâncio II. E o que acontece é que alguns de seus tutores, são pessoas que têm um grande conhecimento ali clássico, da filosofia helenística. E então, nessa época, Juliano vai desenvolver essa profunda admiração que ele vai ter mais tarde sobre a cultura greco-romana. Então, quando chega no ano de 351, ali pelos 20 anos de idade, é permitido estudar em Pérgamo e depois em Éfeso. E ele vai entrar em contato ali com filósofos neoplatônicos. Então, essa filosofia que unia ali alguns elementos místicos das ideias de Platão exerce uma influência muito grande em Juliano. Então, é através desses estudos que ele começa a questionar a fé cristã que havia sido praticamente imposta pelo Constâncio II. Então, ele vai ter ali um tutor chamado Máximo de Éfeso, que era um filósofo neoplatônico, e vai iniciar ali ele nos antigos mistérios pagãos. Então, ele vai haver uma conversão espiritual, de Juliano através desse conhecimento. Ele fica fascinado pelo esse conhecimento e acaba se tornando um pagão. E, claro, conhecendo a história de Roma, sendo educado ali por esses filósofos, ele vai se inspirar mais tarde de resgatar todo esse conhecimento, por entender que isso seria o melhor caminho para o Império Romano, porque o cristianismo, desde a sua história, é uma religião, no começo, era uma religião marginalizada, uma religião dos pobres,
a própria questão da crucificação, né, no qual tem até um episódio sobre a origem da crucificação, era uma pena sobre bandido. Então, o cristianismo ele era uma questão marginal, né? E como ele vai receber essa educação formal, clássica, né, da cultura helenística, ele vai querer mais tarde trazer isso à tona, né? Mas a ascensão ao poder dá de forma difícil e inesperada, né? Em 354, o seu meio-irmão Galo, que havia sido nomeado César, né, é executado sob acusação de traição. Então, Constâncio II ele acaba mandando executar o meio-irmão de Juliano. Então, Juliano é chamado, né, ali para o centro de Roma, né, ali, que era em Milão, e fica ali um tempo sob suspeita de associação. Então, o Constâncio II ele não vai executar o Juliano, ele vai inclusive nomeá-lo como César em novembro de 355 e vai enviar para governar as províncias da Gália, né? Que havia sempre uma constância de algumas invasões germânicas. Então, muitos historiadores acreditam que Constâncio esperava que o jovem, né, Juliano, inexperiente ainda, fracassasse numa tarefa tão difícil, o que não vai acontecer. Ele vai acabar se revelando um general e um exímio administrador. Então, durante 5 anos, ele vai reorganizar o exército, ele vai reduzir impostos, ele vai reformar a administração pública e consegue vitórias, né, contra os povos germânicos. Então, a sua vitória na Batalha de Estraburgo, em 357, é impressionante e vai solidificar a sua reputação entre as tropas. Então, em 360, quando Constâncio ordenou, né, que Juliano enviasse parte significativa de suas tropas para a fronteira persa, os próprios soldados se revoltaram. Então, em Paris, eles aclamaram Juliano como Augusto Imperador, né, praticamente forçando a aceitar o título imperial. Então, Juliano ele vai hesitar e, após essa hesitação, ele aceita a aclamação e acaba se preparando para uma guerra contra o Constâncio II. Né? Então, a guerra civil iminente foi evitada porque Constâncio II morre de causas naturais em novembro de 361. E nesse período, inclusive, que Juliano marchava para se confrontar com Constâncio. Então, ele entra triunfalmente em Constantinopla em dezembro de 361 e já não escondia desde ali suas intenções. Né? Ele imediatamente inicia um programa para restaurar o paganismo como religião principal do Império. Né? E é importante a gente entender que o paganismo do Juliano ele não era simplesmente um retorno às antigas práticas pagãs romanas. Juliano era um intelectual, né, teve uma boa formação, foi influenciado pelo neoplatonismo e a sua visão de paganismo ela é filosoficamente elaborada. Né? Ele vai incorporar alguns aspectos do cristianismo na estrutura da religião tradicional romana. Então, os deuses que Juliano venerava não eram divindades antropomórficas, né? Eram manifestações de princípios cósmicos. Então, para Juliano, o Sol, né, era a divindade suprema e é uma espécie de divindade monoteísta, né, que era cercada por deuses menores. Então, ele vai tentar organizar o paganismo com hierarquias sacerdotais, com escrituras, né? Ele vai compilar alguns textos filosóficos, né? Ele vai implantar serviços religiosos regulares e até instituições de caridade. Então, esses elementos que ele admirava no cristianismo, ele vai incorporar nessa religião tradicional. Então, ao contrário de alguns de seus predecessores, Juliano não vai optar pela perseguição violenta aos cristãos. A sua abordagem ela é muito mais inteligente, ela é muito mais fina, mais sofisticada, né? E em 362 ele vai promulgar um édito, né, com a tolerância religiosa, né, permitindo inclusive o retorno de alguns bispos cristãos que estavam exilados por causa da questão da disputa, né, dos arianos, né, e dos nicenos. Então ele vai acabar trazendo esses bispos de volta, né? E uma das medidas que vai causar mais impacto é sobre os professores. Ele proíbe, né, professores cristãos de lecionar retórica e gramática clássica. Então ele vai basear-se, né, num argumento de que era hipócrita, né, que cristãos ensinassem textos pagãos nos quais eles não acreditavam. Lógico, se
o cristianismo é totalmente contrário ao paganismo, e esses professores ensinavam, então ele não vai permitir que uma certa doutrinação seja desviante com o seu próprio objetivo ali, de trazer de volta esse paganismo reformado. Então o objetivo era privar os cristãos da educação clássica, né, essencial para cargo administrativo. Então quando ele toma essa iniciativa, ele, na realidade ele está tirando alguns privilégios, né, e nesse campo de prática religiosa, ele vai buscar revitalizar os antigos cultos romanos. Então ele vai estabelecer os antigos festivais pagãos, ele vai reabrir templos abandonados, ele vai restaurar sacrifício público de animais, né, que é uma prática que já havia caído em desuso, e os cristãos consideravam isso uma coisa repugnante. Então, entre os cultos que ele vai favorecer, estão ali o mitraísmo, né, que é uma religião misteriosa ali, originária da Pérsia. Inclusive existe eu tenho um episódio no podcast sobre o mitraísmo, e ele vai trazer de volta também os cultos a Eleusis, né, aqueles mistérios gregos dedicados à deusa Deméter, né, e sua filha Perséfone. Também temos um episódio aqui sobre isso, e vai dar ali a sua contribuição, né, nesse pensamento centrado na morte, no renascimento, né, com as iniciações secretas e essas promessas de vida após a morte, né. Então, as reformas de Juliano, lógico, vão enfrentar uma resistência, né, não apenas dos cristãos, mas também de muitos pagãos, porque é um paganismo diferente do paganismo tradicional. Então, ele vai enfrentar aí uma resistência da população urbana, né, que está totalmente distante das antigas práticas religiosas que ele tentava restaurar. Então, essas pessoas viam o sacrifício de animais como práticas primitivas, né? Então, a reação cristã também vai haver, ela vai ser variada. Enquanto alguns líderes cristãos adotaram uma postura de resistência passiva, outros, né, como Gregório de Naziano e Basílio de Cesareia, eles vão produzir ali algumas refutações escritas e políticas e argumentos filosóficos de Juliano. Eles vão refutar totalmente. Então, vai haver um episódio famoso da resistência cristã que ocorreu quando ele vai ordenar ali a reconstrução do templo judaico em Jerusalém, né? E em Antioquia, por exemplo, que é uma grande cidade muito conhecida do cristianismo, né? Do cristianismo primitivo, predominantemente cristã, ele vai enfrentar uma hostilidade aberta, né? Ele tenta revitalizar ali em Antioquia o culto a Apolo, né, no subúrbio da cidade, e vai descobrir que o templo está praticamente abandonado, ou seja, a população local ela zombava, inclusive até da própria barba do imperador Juliano, por causa da sua aparência filosófica, né? Então, esses habitantes vão criticar, né, e vão abandonar, né, essa questão do retorno ao paganismo, né? Então, em 363, Juliano parte, em uma campanha militar contra o Império Sassânida na Pérsia, né? Então essa expedição com motivação tanto política e religiosa, né? Ele esperava, no caso, ele é inspirado para se igualar aos feitos de Alexandre o Grande, né? E queria também fortalecer sua posição interna através de uma grande vitória militar. Inicialmente a campanha é bem sucedida, né? Com as tropas romanas que vão avançando, mas durante essa batalha, né, ele acaba ali em junho de 363 ferido, né, por uma lança que perfura o seu fígado. Então ele é levado à sua tenda, ele morre horas depois, aos 31 anos de idade. Ou seja, ele governou Roma apenas por 20 meses como imperador, né? Então, de acordo com algumas das fontes, né, as últimas palavras dele, né, seriam um reconhecimento da vitória do cristianismo, mas isso é meio duvidoso, né? Então, com a morte do Juliano, então morre também ali a última esperança, né, de um ressurgimento do paganismo romano. Então, o sucessor de Juliano, Joviano, assim que assume, vai reverter todas as suas políticas religiosas e vai restaurar o cristianismo à posição mais favorecida dentro do Estado. Então, o reinado de Juliano é breve, ele representa aí uma parte fascinante, né? Porque ele vai sempre deixar aquela lacuna. E se ele tivesse vivido mais, se ele tivesse conseguido, né, o seu intento de restaurar o paganismo em Roma, será que teríamos cristianismo hoje em dia?
Então a gente sempre fica com essa pergunta, mas não é o que aconteceu, a história ela é feita de fatos. E o reinado de Juliano foi um reinado breve, ele vai oferecer ali uma janela fascinante para um momento crítico da história ocidental. Então é um período de transição entre o antigo mundo pagão e a Europa medieval cristã. Então a história do Juliano, ele vai lembrar que a vitória do cristianismo sobre as religiões antigas não era inevitável, né, ou predeterminada, mas é resultado de um processo histórico bastante complexo, de algumas decisões individuais e de circunstâncias, né, que aconteceram. A tentativa de Juliano restaurar o paganismo romano, ela vai representar o último suspiro significativo da religião tradicional greco-romana. É um esforço final para preservar uma visão de mundo que remontava desde Homero, né, e que acaba aí rapidamente desaparecendo. Então, na vida de Juliano e sua morte, ele vai personificar esse drama da transformação religiosa do mundo antigo. Então, um império que em poucos séculos passou de perseguidor a promotor do cristianismo, transformando para sempre o curso da história ocidental. É sobre isso o recado que eu queria dar sobre paganismo e cristianismo em Roma, na era de Juliano. A última tentativa de um imperador romano de mudar o curso da história. Até o próximo episódio. Obrigado.